Gurizada, o negócio é o seguinte, eu tô aqui para conversar com vocês nesse vídeo sobre esta paixão avassaladora do técnico Jorge Jesus pelo Flamengo. O Jorge Jesus, o português, se apaixonou pelo Flamengo e por mais 2 milhões de reais por mês. O vídeo é sobre isso. Vamos lá então, vamos falar deste amor impressionante do técnico português Jorge Jesus pelo Flamengo e mais 2 milhões de reais por mês. Antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, deixa aí o seu like, o seu joinha e venha para cá conversar, escutar análise, colocar a sua opinião sobre futebol. Dupla Grenal é o nosso foco e às vezes outros assuntos que nós julgarmos relevantes. E este é um deles. O Flamengo, em meio à pandemia, acaba de renovar o contrato com o técnico português Jorge Jesus, o Mister. Impressionante. Ele renovou por 4 milhões de euros, contrato por 1 ano, com pelo menos uma cláusula que se tem conhecimento absolutamente esdrúxula. Já vou falar isso para vocês. 4 milhões de euros por 1 ano de contrato, o que dá 23 milhões de reais, quase mais as premiações. Praticamente, para arredondarmos, 2 milhões de reais por mês. É isso que o Mister vai ganhar para dirigir o Flamengo. Primeiro ano de contrato dele, quando ele veio de Portugal para o Flamengo, ele fechou por 15 milhões de reais por 1 ano de contrato. Agora pulou um pouquinho, né? De 15 para 23 milhões de reais por mês. O Jorge Jesus. Ele ganhou títulos no Flamengo, a gente não pode desconsiderar isso, e o trabalho dele teve um resultado positivo muito rápido. Ele chega, ele ganha, para citar os mais importantes, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores da América sobre o poderoso River Plate, que é nos últimos anos o time mais vencedor da América do Sul, e ganha também uma Recopa Sul-Americana. É um torneio de um jogo só, mas também ganhou a Recopa. Brasileiro, Libertadores da América. Contra o Liverpool, no Mundial ele foi batido, o Liverpool levou o caneco do Mundial FIFA. Olha, eu quero dizer para vocês que eu não sou encantado com o trabalho do Mister. Eu acho ele uma figura folclórica do futebol. Eu acho ele um figuraço. Né? Aquele cabelo dele, eu já acompanhava ele em Portugal. Isso é uma outra coisa. Ele é muito simpático, isso é uma outra coisa. Mas eu não acho que ele é um treinador que tenha tanto valor assim no mercado. E acho que o Flamengo, na minha opinião, não sabe em que mundo vive. É um mundo de pandemia. E quando o futebol voltar, será um mundo pós-pandemia. Na minha opinião, quem decide isso, quem vai pagar a conta ou não vai pagar é o Flamengo. Mas na minha opinião, este é um salário completamente fora da realidade do futebol brasileiro, mas completamente fora. Sabe o que chama a atenção? Porque, inclusive, eu já vi a dupla Grenal fazer investimentos descabidos. O que chama a atenção é que o Flamengo faz essa renovação por este valor, 23 milhões de reais por 1 ano de contrato com o treinador durante a pandemia. Ou seja, quando o Flamengo senta à mesa de negociação com os representantes do Mister, ele já sabe da realidade do futebol de momento. Ele não sabe da realidade de futuro, porque ninguém sabe quando as competições retornarão e como voltarão e em que modo. Sem, por exemplo, receita de público, pelo menos nos primeiros tempos. Então, isso é que chama a atenção. Que o Grêmio já pagou muito por treinador e talvez pague, que o Inter já pagou muito por treinador e talvez ainda pague, eu já sei. Contratos assinados antes da pandemia. Ou vocês acham que se Cudê e Renato deixarem Grêmio e Internacional no próximo 6 meses ou 1 ano, os contratos dos seus sucessores serão desta mesma grandeza? É claro que não, gente. O futebol está mudando. O Flamengo é que não caiu na realidade ainda. O que o Mister... quem é o Mister, em primeiro lugar, eu vou apresentar para vocês. Bom, o que é o currículo dele? Ele tem 3 títulos portugueses, conquistado Campeonato Nacional, né, conquistado com o Benfica. O Campeonato Português é assim, né? Nos últimos 40 anos, só 4 não ficaram nas mãos de Porto ou Benfica. Ou seja, é quase um campeonato gaúcho. Dos últimos 40 anos, só 4 campeonatos nacionais de Portugal não ficaram com Porto ou com Benfica. De novo, é um campeonato gaúcho. Tá? Então ele ganhou 3 vezes com o Benfica. A última vez que um clube fora Porto ou Benfica foi campeão português foi o Sporting em 2002. Portanto, há 17 para 18 edições, né? O campeonato começa lá na calendário europeu, começa num ano e termina no outro. Então, gente,
3 títulos portugueses, 5 taças da Liga, torneio lá, estilo a Copa do Brasil, tem uma fase de grupos e tal, 5 taças da Liga com o Benfica, ok. Aí ele faz uma campanha interessante com o Sporting. Ele leva o Sporting ao vice-campeonato português na temporada 17-18, ele vence 5 clássicos naquele ano, ele faz o Sporting ter uma das maiores pontuações da sua história no Campeonato Nacional, ele ganha uma super taça, no português, como eu disse, ele fica em segundo lugar. É uma campanha representativa. E é isso, esse é o Mister. Quer dizer, o Mister, ele nem é tão assim importante a tal ponto que ele nunca treinou, por exemplo, a seleção nacional do seu país. O que talvez até aconteça com essa passagem vencedora que ele está tendo pelo Flamengo, já foi até cogitado e talvez aconteça. Chegou a ser lembrado por alguns clubes do futebol inglês no final do ano passado, né, alguns clubes cogitaram. E aí vem um detalhe. O Flamengo aceitou que o senhor Jorge Jesus colocasse uma cláusula. Ele tem um contrato de junho a junho, até junho de 2021. O Flamengo queria até dezembro, quando encerra o mandato do atual presidente. Ele fincou pé para junho. Claro, janela europeia ano que vem. Mas ele botou uma cláusula que, neste período, se algum gigante da Europa lhe fizer a proposta, ele se manda, ele fecha a mala e dá o pinote, vai embora. Larga no meio o Flamengo. Gente, o Flamengo é um clube gigante. O Flamengo é um bicampeão da América. O Flamengo não pode permitir isso. Até pode ter uma cláusula lá que facilite, mas imaginem vocês se ele tem uma decisão importante, as competições podem terminar no futebol brasileiro na América do Sul no ano que vem. Ah, ele não vai fazer isso. Eu também acho que ele não vai fazer isso. Mas mesmo assim o Flamengo não pode aceitar esta cláusula. O Flamengo paga uma Babilônia de dinheiro, é uma mega-sena por mês. 2 milhões de reais por mês para o seu técnico. E ainda ele exige e bota uma cláusula que ele pode, se tiver uma proposta de um gigante da Europa, se mandar na mesma hora. Gente, o Flamengo não pode permitir isso. E o Flamengo queria até dezembro de 2021 para fechar com o mandato do presidente, e o Jesus e seus representantes impuseram contrato somente até junho. Claro que é aproveitar a janela, as grandes movimentações no mercado europeu acontecem na metade do ano, ao contrário do calendário sul-americano, que as grandes movimentações, a temporada de férias maior, é entre dezembro e janeiro. Aí ele vai para o Instagram e faz um agradecimento todo emocionado. Meus representantes chegaram a um acordo hoje com diretoria do @Flamengo, marcou o Flamengo ali no Instagram, para a renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos os jogadores, estrutura do clube e nação rubro-negra foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho. Aí marcou lá, botou hashtag Flamengo, CRF, Clube de Regatas Flamengo, gratidão, claro, tem que ter gratidão, né? Futebol, nação rubro-negra, venceremos juntos. A frase é muito interessante, né? As minhas relações de amizade com todos os jogadores foram determinantes para tocar o meu coração e falaram mais alto em minha decisão. Com 2 contos por mês no bolso, gente, não pode, né? Não faz isso, não faz esse papelão, né? Quer dizer, aceita um contrato de 23 milhões de reais por um ano só, e aí vem dizer do coração, que é isso que determinou. Então que renovasse no máximo pelo mesmo valor, pelos mesmos 15 milhões, o que durante a pandemia já seria um absurdo. Já seria, sim, um absurdo. O currículo do Mister, se eu comparar com alguns técnicos do futebol brasileiro, ele cabe numa gaveta. Felipão, por exemplo, 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 4 Copas do Brasil, 1 Copa do Mundo com a seleção brasileira. Tite, 2 Campeonatos Brasileiros, 1 Libertadores e 1 Mundial de Clubes. Muricy, 4 Campeonatos Brasileiros, 1 Libertadores. Abel, 1 Brasileiro, 1 Libertadores, 1 Mundial. Ah, mas o Jorge Jesus tem menos de um ano no Flamengo. Ok, mas o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil que o Campeonato Português. O Campeonato Brasileiro tem no mínimo 4 ou 5 candidatos ao título, quando não tem mais. Como eu disse, nos últimos 40 anos, 4 décadas, somente 4 vezes ou o Porto ou o Benfica, onde ele trabalhou, não conquistaram o caneco português. Então o Jorge Jesus é um bom treinador, mas sabe o que ele fez no Flamengo, na minha opinião? Ele cumpriu uma formalidade. Ele pegou o melhor time do futebol brasileiro e realmente colocou em campo e fez esse time jogar
como o melhor time do futebol brasileiro. É a obrigação dele, ok? Ele cumpriu bem a sua obrigação. Mas o trabalho que me chama a atenção é o Filipão pegar um time do Grêmio nos anos 90 com um monte de jogador refúgio de clube, jogadores da base que vem surgindo, uma ou outra contratação mais expressiva de veteranos como o Dinho e Goiano, e transformou no melhor time do futebol brasileiro. E isso é trabalho que eu elogio. É o Filipão ganhar a Copa do Brasil com o Criciúma. É o Abel pegar o time do Internacional, transformá-lo num time competitivo e ganhar uma Libertadores e um Mundial. Esses são os trabalhos que me animam. Esses são os trabalhos que eu vejo assim, puxa vida. O Luxemburgo, quando pega lá o Palmeiras com a Parmalat por trás, ok, fez um baita time, mas ele fez o que lhe cabia. Fez um baita time se comportar como um baita time. Ah, mas outros treinadores não conseguem. O próprio Lucha fracassou no Real Madrid. É verdade, isso acontece. Então, este mérito ele tem. Ele pegou o baita time do Flamengo e fez se comportar como um baita time. Ganhou títulos importantes, mas ele não é o suprassumo, gente. Ele não é assim tão extra classe. Ele nunca foi bem numa Champions, chegou numa quartas de final uma vez, tal, chegou numa decisão de Liga Europa, perdeu, se não me engano, pro Chelsea. Tá, tudo bem. É isso aí, gente. É isso aí. 2 milhões de reais por mês, renovação em meio à pandemia, eu acho um absurdo. E fazer cartinha no Instagram para agradecer, gratidão, e que a relação dele com os jogadores, com a nação rubro-negra, com os funcionários do Flamengo que pesaram na decisão. Sim, resumindo, o Jorge Jesus se apaixonou pelo Flamengo e por mais 2 milhões de reais por mês. Reitoria gurizada. Vai, um abraço.